Olá, eu sou Camila Bezerra Amaral e vou apresentar para vocês o trabalho que está intitulado como Efeitos do Estado Trófico sobre a diversidade da comunidade zooplânctônica de reservatórios. Então, eu e os coautores deste trabalho somos da UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, somos do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação e somos do Laboratório de Ecologia Aquática, o LEAC. Então, gente, esses reservatórios, esses corpos d'água, eles têm ficado cada vez mais eutrofizados por conta da descarga de nutrientes, por conta das ações antrópicas, plantações. Então, todos esses componentes, esses nutrientes vão deixando esses corpos d'água mais eutrofizados. Como consequência dessa eutrofização, a gente tem a redução da luminosidade, como a gente pode observar nessa imagem do disco de Secchi. A gente tem florações de cianobactérias, cujas florações podem ser extremamente prejudiciais para o zooplâncton, porque elas conseguem competir com outras espécies, ela é uma boa competidora, e assim ela consegue se sobressair no ambiente formando esses blooms e diminuem a quantidade de indivíduos de outras espécies fitoplânctônicas. Isso pode afetar diretamente o zooplâncton porque essas cianobactérias não são tão palatáveis como outras espécies como clorofíceos. Então, quando esse zooplâncton ele vai se alimentar, ele encontra certas dificuldades, como por exemplo a presença de mucilagem nessas cianobactérias, a questão das toxinas que também podem afetá-los. Então, quando a gente tem essa eutrofização, a gente vai ter uma mudança nessa dinâmica dos corpos aquáticos e possivelmente uma mudança nessa diversidade de zooplâncton. Então, o nosso estudo ele teve como objetivo investigar a influência do estado trófico de reservatórios na diversidade da comunidade zooplânctônica. Então, para isso, a gente utilizou aí 16 reservatórios localizados todos no estado da Paraíba, aqui próximo a Pernambuco e Paraíba, né? E em cada reservatório a gente separou 4 reservatórios oligotróficos, 4 mesotróficos e 4 eutróficos, para a gente ter assim toda essa contemplar os estados tróficos, os diversos estados tróficos, né? Então, para determinar o estado trófico do reservatório, a gente coletou variáveis ambientais em 3 diferentes pontos dos locais desses reservatórios, em cada reservatório. Também coletamos a água que foi filtrada em rede de plâncton. Esse zooplâncton ele foi armazenado em potes, foi gaseificado para depois fazer a fixação com formol e para assim a gente identificar em laboratório as espécies, a nível de espécie. Então, para avaliar a influência do efeito do estado trófico na diversidade do zooplâncton, a gente fez aí uma nova fatorial utilizando o RStudio, utilizando o programa R, né, com a interface do RStudio, onde a gente determinou que o valor de significância é o P de 0,05. Os resultados que a gente encontrou foram 98 espécies nos ambientes eutróficos, 123 nos ambientes mesotróficos e 106 nos ambientes oligotróficos. Então, essa foi as espécies que a gente encontrou em cada ambiente. Em relação à análise estatística, a gente percebeu que o gradiente de eutrofia ele não influenciou na diversidade zooplânctônica. Então, a gente achava que os ambientes oligotróficos e mesotróficos iam ter uma maior diversidade que os ambientes eutróficos, por conta das florações de cianobactérias, de toda a dinâmica que a gente conversou anteriormente. Porém, de acordo com a análise, não teve aí essa diferença significativa entre esses ambientes, entre o oligotrófico, o mesotrófico e o eutrófico. Então, por mais que a gente perceba aqui uma quantidade de espécies maior, não teve esse resultado. O P foi de 0,3. Então, esses resultados eles podem acontecer por conta da composição de todo o ecossistema aquático. Então, a gente frisa aqui que é importante a gente entender
não só o estado trófico do reservatório. É necessário que a gente entenda qual a composição funcional da comunidade de peixes, por exemplo, porque os peixes zooplanctívoros eles vão estar consumindo diretamente o zooplâncton e diminuindo aí a biomassa, influenciando a composição desse zooplâncton, assim como é importante a gente estudar a composição do fitoplâncton que está ali presente. Então, toda essa dinâmica desses ambientes aquáticos podem estar influenciando na diversidade do zooplâncton, não só o estado trófico desses reservatórios. Então, é importante que a gente consiga avaliar toda essa dinâmica para realmente entender o que é que está afetando a comunidade zooplânctônica. Então, se a gente tem esse efeito cascata, tanto top-down como bottom-up, para a gente conseguir entender direitinho como funciona. Olá, meu nome é Daírla Kelly Gomes Rocha e venho apresentar um trabalho intitulado com Influência da clorofila em diferentes níveis de eutrofização dos padrões de riqueza e abundância zooplânctônica em reservatórios do semiárido. Um trabalho publicado no 8º Simpósio de Ecologia de Reservatórios e teve como colaboradores Camila Bezerra Amaral, Emanuele da Silva Oliveira, Elizabeth Amorim da Silva, professora doutora Juliana dos Santos Severiano e o professor doutor José Etan de Lucena Barbosa. Então, para avaliar a qualidade da água e a integridade biológica, geralmente são utilizados alguns componentes indicadores, como as medidas biológicas ou inorgânicas que podem ser realizadas através de análises laboratoriais ou experimentos em campo. A comunidade fitoplânctônica e zooplânctônica, eles estão presentes dentro desses ecossistemas aquáticos e apresentam grande importância. A comunidade fitoplânctônica ela está na base da teia da cadeia alimentar, são considerados os produtores primários e podem ser estimados através da medida da clorofila. E essa clorofila ela também pode ser utilizada para estipular, né, a eutrofização, o nível de eutrofização daquele corpo d'água. Já a comunidade zooplânctônica ele tem uma grande importância porque servem como elo para a transferência de energia e matéria da base da cadeia alimentar para o restante dos níveis tróficos da cadeia e da teia alimentar, já que eles consomem os produtores primários, né, que são a comunidade fitoplânctônica. Então, alterações nessa relação fitoplânctônica e zooplânctônica, eles podem provocar cascatas tróficas, né? Já que essas alterações elas podem promover uma menor eficiência da transferência de energia e matéria da base para o restante da teia da cadeia alimentar, o que pode, né, comprometer o ecossistema dos reservatórios. Por isso, nosso trabalho teve como objetivo analisar a influência da clorofila na riqueza e abundância zooplânctônica, né? Nossa hipótese é que essa medida estimativa da comunidade fitoplânctônica, ela nos dará uma resposta, né, de influência de forma positiva na riqueza e abundância zooplânctônica. Os dados eles foram coletados no ano de 2019 em reservatórios localizados no semiárido do Brasil, né? São 6 reservatórios tropicais, cada um com seus respectivos níveis de eutrofização, né? Sendo Pereiros e Jangada considerados oligotróficos, Engenheiros Ávidos e Glória mesotrófico, Farinha e Genipapeiro eutrófico. Para saber, né, o grau de relação da nossa variável preditora, que é a clorofila,
né, para nossas variáveis dependentes, que é a abundância e a riqueza da comunidade zooplantônica, foi, né, utilizado dois coeficientes de correlação. O coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de correlação de Spearman, através do programa R. Obtivemos como resultado, né, desses dois coeficientes que o grau de correlação entre essas variáveis elas não foram significativas. O P foi menor do que 5%, né? Então essa correlação para a riqueza, a correlação ela foi negativa, porém desprezível. Mas essa relação negativa ela pode estar relacionada à presença de espécies com características estressantes para essa comunidade, como as cianobactérias, que apresentam toxinas que possibilitam o pastejo do zooplâncton. E já para a abundância, percebemos uma correlação positiva e negativa, né? Também desprezível, com valor P não significativo. E olhando nossos dados, percebemos que fatores mais complexos eles moldam esses padrões de riqueza e abundância dentro dos ecossistemas aquáticos para a comunidade zooplantônica. E a medida da comunidade fitoplantônica através da clorofila, ela não traz respostas tão detalhadas dessa relação fitoplantônico e zooplantônico, né, zooplantônica. Por isso, sendo necessário utilizar medidas complementares, né, como biomassa, densidade e composição, para melhor compreender, né, essa relação fitoplantônica e zooplantônica. Agradeço, né, pela atenção. LEAC é o meu grupo de pesquisa, né? Agradeço também ao EPB, a instituição, ao programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação, né, a qual sou discente, e ao Simpósio de Ecologia de Reservatórios, né, pela oportunidade. Bom dia. Eu vou apresentar sobre o meu resumo, que se intitula Efeitos de reservatórios em cascata montante sobre os padrões espaciais e temporais de diversidade beta de ciliados planctônicos em uma planície de inundação neotropical. Então, esse resumo ele foi realizado por mim e pelos outros autores relacionados ali abaixo. Bom, então, a gente sabe que as barragens, elas alteram muito o ambiente, né? Ali eu trouxe 3 exemplos, né? 3 fotos de reservatórios construídos, então, em ambientes, né, aquáticos. E sendo que o Rio Paraná, ele é o segundo maior do Brasil e o mais explorado pela construção de usinas hidrelétricas em todo o mundo. Então, quais seriam as possíveis consequências, né, dessas construções de reservatórios em ambientes de planície de inundação? Bom, nós vamos observar uma alteração na dinâmica dos rios, alterações na biodiversidade, um aumento da similaridade entre os ambientes, que acarreta numa redução da diversidade beta, que é um componente fundamental da biodiversidade. O que acontece? Nós observamos, então, uma homogeneização biótica, né, através dessa redução da diversidade beta. E o que é a homogeneização biótica? Então, é um distúrbio que pode alterar a contribuição das diversidades locais, diversidade alfa, e da dissimilaridade entre os ambientes, diversidade beta, na diversidade regional, diversidade gama. Então, essas alterações na diversidade beta ao longo de um gradiente temporal, elas podem advir de 2 componentes, sendo que um deles a substituição de espécies entre as comunidades, conhecido como turnover, e da diferença de riqueza de espécies, onde as espécies de uma comunidade elas representam um subconjunto de outra comunidade, que nós conhecemos como aninhamento. Então, os impactos da construção de barragens em ambientes a montante e em outros animais, outros organismos, elas são bem conhecidas. Porém, os efeitos da construção de barragens a jusante
em organismos micro-organismos aquáticos, né, como os ciliados, tem muito pouco conhecimento sobre isso. Então, por que é importante a gente saber, né? Porque os ciliados eles têm um papel ecológico fundamental, resposta rápida a alterações ambientais, controle da população bacteriana, enfim, eles são essenciais para o funcionamento ecossistêmico. O objetivo geral, então, é avaliar, através de uma longa série temporal, os efeitos de barragens em cascata sobre os padrões de diversidade beta da comunidade protista ciliados planctônicos. Então, fazendo isso como? Comparando, então, um ambiente que é barrado ao longo de seu curso, né, com uma cascata de reservatórios, com um ambiente que é preservado, ou seja, ele não tem barramento, não tem reservatório ao longo de seu curso. A nossa hipótese é que a presença do barramento ela vai causar a homogeneização biótica taxonômica da comunidade de ciliados planctônicos em uma planilha de inundação neotropical. Bom, então, material e métodos. Nós analisamos 2 subsistemas, Paraná e Viema. Dentro do Paraná, nós temos ali os ambientes e no Viema também, como vocês podem ver. O Paraná sendo impactado por barragens ao longo do seu curso, como eu falei, e o Viema preservado, então, de barragens ao longo do seu curso. A diferença entre esses subsistemas, ela gera um mosaico de características, né? Físicas, químicas e biológicas divergentes, o que torna, então, um estudo interessante. Bom, então ali a forma que foi feito, né? Coletas semestrais de março a setembro de 2010 a 2018, e então nós pegamos dados advindos do projeto PELD, né? Lá na planilha de inundação do Alto Rio Paraná, que é o nosso ponto. E essas pesquisas elas foram feitas então ao longo de 9 anos, e ali tem a forma como a gente costuma fazer, né? Que já é um método para a gente trabalhar com ciliados mesmo. Então, resultados. Bom, o subsistema Paraná, que tem muitas barragens ao longo do seu curso, ele não apresentou nenhuma tendência de redução da diversidade beta, o que foi contra a nossa hipótese, né? Então, a gente não observou um processo de homogeneização biótica para a comunidade de protistas ciliados. Então, a gente pode observar no gráfico ali que, comparando o Paraná com o Viema, ao longo desses anos, nós observamos um padrão similar, né? Então, não houve grandes diferenças ali em relação à homogeneização biótica. O componente turnover também foi mais importante, né? Então, quando a gente observa na análise temporal, a gente observa uma alteração significativa na composição de espécies, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, quando a gente olha, a gente fez uma análise chamada de diversidade beta-temporal, TBI. No subsistema Paraná, então a gente vê que houve um aumento, né, da diversidade beta-temporal ao longo desses anos. E no subsistema IVM isso não aconteceu, então teve um padrão linear no ambiente que não é barrado. Mas quando a gente particionou essa diversidade beta-temporal em perdas e ganhos, no subsistema Paraná a gente observou uma queda expressiva na composição das espécies, então houve muita perda de espécie no ambiente barrado. Já no ambiente preservado, nós não observamos grandes alterações em ganhos e perdas de espécies. Então, o que a gente pode concluir? A gente observou, sim, um impacto expressivo do barramento, né, no Rio Paraná sobre os padrões de diversidade da comunidade de protistas ciliados planctônicos dessa planície. Então, ao contrário do que a gente imaginava, esse impacto ele não é expresso no processo de homogeneização biótica. Opostamente, então, a diversidade beta-espacial se manteve elevada ao longo de todo o período que a gente analisou, em ambos os sistemas analisados. Então, a gente conclui que essas alterações na diversidade elas se deram ao longo do tempo, especialmente na composição de espécies, quando a gente fala de ganhos e perdas, sendo essas guiadas essencialmente pela perda de espécies, né? Então, como a gente já falou, não houve processo evidente de homogeneização biótica, mas sim alterações na composição de espécies ciliadas ao longo dos anos. E essas alterações foram causadas especialmente por perdas contínuas de espécies desses protistas. Por fim, para meios de conservação, né, é imprescindível que ações de manejo sejam realizadas de forma a preservar o maior número possível de ambientes nesse ecossistema. Então, era isso. Obrigada pela atenção e espero ter contribuído com o conhecimento a respeito disso. Olá, um ótimo dia a todos.
Eu sou o Renato Assef e é um prazer poder apresentar um pouco sobre o trabalho da diversidade funcional da comunidade zooplânctônica em um reservatório. Este trabalho ele foi elaborado em conjunto com a professora Maria José dos Santos Vinieski, da Unifal, e a professora Odete Rocha, da UFSCar. Quando medimos a diversidade funcional, significa que estamos medindo a diversidade de traços funcionais que vão influenciar nos processos da comunidade, independentemente da filogenia desses organismos. Portanto, a abordagem funcional ela representa para a gente as diferenças entre as espécies baseadas somente na distinção de suas características, que influenciam nas interações e na capacidade de sobrevivência dos organismos, como, por exemplo, o tamanho, o hábitat, o grupo trófico, entre outros aspectos. E no ambiente, quando a gente encontra altos valores de diversidade funcional, isso está nos mostrando que naquele local está tendo uma maior exploração de recursos disponíveis, e, consequentemente, melhor atividade ecossistêmica. E nesse estudo, a gente acabou aplicando a diversidade funcional em 3 grupos da comunidade zooplânctônica, nos Copépoda, nos Cladócera e nos Rotífera. Aqui nessa projeção, a gente está demonstrando os pontos de amostragem no rio Sapucaí e os 13 pontos no compartimento do Rio Grande. Para calcular a diversidade funcional, a gente fez de 2 maneiras. Primeiro, o cálculo dos índices. A escolha dos índices funcionais fica a critério de cada pesquisador, porque existem dezenas de índices dentro da diversidade funcional, e o pesquisador escolhe aquele que ele acha mais adequado para a sua pesquisa. E o segundo método foi o agrupamento funcional. Esses 2 métodos foram realizados no software R. E para a gente conseguir mensurar a diversidade funcional, a gente precisa das características funcionais. Neste estudo, a gente utilizou como característica funcional o tamanho corporal, a reprodução, o hábitat alimentar e o grupo trófico. Na análise de PCA, a gente não observou nenhum padrão de distribuição dos pontos de amostragem em relação à concentração dos nutrientes. A gente consegue observar que clorofila A teve uma relação positiva e forte com o ortofosfato, e também que os pontos aqui em alta concentração, associados às altas concentrações de clorofila, são pontos extremamente eutrofizados. Para a comunidade zooplânctônica, a gente acabou identificando 76 espécies no total, onde 42 espécies são do Rotífera, 25 espécies dos Cladócera e 9 espécies do Copépoda. E dentro daquelas 76 espécies, nós acabamos identificando 7 grupos funcionais no total, onde o filo Rotífera ele vai ser separado em 3 grandes grupos, enquanto os cladóceros e os copépodos em apenas 2 grupos funcionais. Isso demonstra que o filo rotífera ele tem maior diversificação de características funcionais quando comparado aos cladóceros e os copépodos. E aqui é o dendrograma que o programa R nos dá, ele nos fornece esse dendrograma onde podemos observar as espécies nos seus respectivos grupos. Então essas caixas seria o agrupamento funcional, os grupos e as espécies dentro. Então podemos observar o grupo 5, o grupo 4 e assim por diante. A abundância dos grupos funcionais no geral ela foi levemente diferente entre o compartimento Rio Grande e o compartimento Sapucaí. Em relação aos grupos específicos, nós podemos notar que os cladóceros raspadores eles pouco apareceram nas amostras ou nem apareceram. Então toda a representatividade dos cladóceros nesse estudo ela é expressada pela abundância dos cladóceros filtradores. Isso tanto para o compartimento do Rio Grande quanto para o compartimento do Rio Sapucaí. Em relação àqueles pontos com alto grau de poluição ou alto índice de estado trófico, nós tivemos a dominância dos rotíferos ciliados, dos ciclopóidas e dos cladóceros filtradores, porque dentro desses grupos possuem espécies na sua composição que toleram alto índice de poluição, como é o caso da Keratella trópica, Brachiones calcifloros, aqui o Thermociclops decipens, aqui o Diaphanosoma spinolosum ou o Cerodaphnia cornuta, que são espécies que toleram alto grau de poluição e acabam influenciando na abundância do grupo. A riqueza funcional ela foi significativamente diferente em todos os meses de amostragem e o compartimento do rio Sapucaí teve maiores valores do que em relação ao Rio Grande. Isso mostra que os recursos disponíveis para a comunidade no rio Sapucaí estão sendo melhores utilizados em relação ao Rio Grande. Porque quando a gente tem baixos valores de riqueza funcional, isso indica que os recursos potencialmente disponíveis para a comunidade não estão sendo utilizados, o que pode reduzir a produtividade naquela área. A uniformidade funcional ela foi significativamente diferente apenas nos meses de março e em junho,
tendo o compartimento do rio Sapucaí maiores valores do que o Rio Grande. Porém, a uniformidade ou a equitabilidade funcional teve valores muito baixos durante o estudo, e isso mostra que está ocorrendo dominância de poucas ou muitos atributos funcionais naquela área. E essa dominância ela fica evidente para a gente porque a gente consegue observar a maior dominância dos grupos rotíferos ciliados, dos ciclopóides, dos cladóceros filtradores. E isso é bem comum dentro da comunidade zooplânctônica, né? Outros estudos já evidenciaram valores bem baixos para a diversidade funcional do zooplâncton e acreditam que isso seja um padrão bem comum para a estrutura da comunidade zooplânctônica. E é considerado que a baixa diversidade funcional seja uma consequência da maior atuação dos filtros ambientais na estruturação da comunidade zooplânctônica, onde esses filtros ambientais estariam selecionando espécies funcionalmente mais similares e assim provocando uma redundância funcional. A divergência funcional, o FDIV, ele teve altos valores e foi significativamente diferente apenas em março, tendo o Rio Grande tendo maior divergência em relação ao Rio Sapucaí. Esses altos valores é bom, o que vai demonstrar para a gente que está ocorrendo diferenciação dentro de cada grupo funcional e assim ocasionando baixa competição por recursos, o que vai permitir a coexistência de diferentes espécies. Podemos concluir então nesse trabalho que o reservatório de Furnas ele tem uma elevada riqueza de espécies, que apesar dos compartimentos terem riqueza e composição de espécies diferentes, a quantidade de grupos funcionais são iguais. A divisão dos grupos funcionais, o agrupamento, demonstrou que as características mais importantes para o agrupamento foram hábito alimentar, hábitat e grupo trófico. Que os rotíferos eles possuem maior diversificação das características funcionais quando comparado com os cladóceros e os copépoda. Que no agrupamento funcional ainda, todas as famílias permaneceram dentro do mesmo grupo funcional, com exceção de uma espécie, que é o rotífero Asplancton sembold, que ficou agrupado junto com os ciclopóides no grupo 3. A abundância específica de determinadas espécies influencia diretamente o poder de contribuição daquele grupo funcional. Que os baixos valores de equitabilidade e uniformidade funcional comprovaram a dominância de poucas características funcionais na comunidade zooplânctônica no reservatório de Furnas, podendo ocorrer uma redundância funcional nessa área. E a riqueza funcional, os valores de F-RIC, demonstrou que o compartimento Sapucaí possui maior diversidade funcional em relação ao Rio Grande. Obrigado a todos que assistiram a minha apresentação. O meu e-mail está aqui abaixo. Qualquer dúvida e interesse sobre a pesquisa, é só me chamar. Olá, meu nome é Patrícia Damski Borges de Andrade, eu sou pesquisadora do LACTEC, Instituto de Tecnologia localizado em Curitiba, Paraná. E eu vou apresentar hoje, em parceria com os colegas do NUPEL, da Universidade Estadual de Maringá, Cláudia, João Vitor, Leidiane e Jason, o estudo dos efeitos do rompimento da barragem de Fundão sobre a comunidade zooplantônica no reservatório da usina hidrelétrica Risoleta Neves, Rio Doce, e tributários da sua área de influência em Minas Gerais. O rompimento da barragem de Fundão ocorreu em novembro de 2015 e é o maior desastre socioambiental da história do Brasil, quando aproximadamente 44 milhões de metros cúbicos de rejeito foram liberados, atingindo os corpos hídricos, toda a calha do Rio Doce, até atingir o seu estuário e o oceano. O LACTEC foi selecionado como um dos experts do Ministério Público Federal para realizar o diagnóstico socioambiental dos danos desse desastre. Hoje, particularmente, a gente vai falar de um dos trechos afetados, nosso alvo é a usina hidrelétrica de Risoleta Neves, ou Candonga, que é a primeira usina dentre 4 que existem na calha do Rio Doce, e foi ali que grande parte do material extravasado ficou retido. O objetivo, então, foi avaliar as alterações causadas por esse desastre ao zooplâncton, tanto na área de reservatório, quanto nos ambientes lóticos na calha do Rio Doce e em tributários. Para isso, nós utilizamos dados secundários e primários. Como o nosso monitoramento iniciou em campo em 2018, nós perdemos o momento logo após o desastre, por isso nós utilizamos bastante os dados secundários, dados brutos fornecidos pela concessionária, gentilmente fornecidos pela concessionária Aliança, do seu monitoramento liminológico lá na usina hidrelétrica de Candonga, no período entre 2012 a 2019, com campanhas trimestrais. Então, além desses dados primários, que foram 5 campanhas entre 2018 e 2020, eu vou mostrar no mapa para vocês, e foram analisadas riqueza, abundância e diversidade, além da aplicação dos modelos GAN, modelos aditivos generalizados,
para verificar a significância da tendência de variação na riqueza e na abundância ao longo do tempo, né, antes e após o desastre. Então, aqui é apenas o mapa de localização, né, aqui é onde localizava-se a barragem de Fundão, e a área afetada, a jusante, né, então em azul foram as coletas primárias, e aqui em amarelo, então, já aproximado nessa outra imagem, né, os pontos dos dados secundários, que são os amarelos. Então, aqui é onde fica a barragem da usina. Aqui são pontos nos dois rios que formam o Rio Doce, que é o Rio Piranga e o Rio do Carmo. Aqui já no Rio Doce, a jusante da usina, o ponto de reservatório e um ponto a jusante. Como resultado, vocês vão ver, está separado por trecho, né? Então, Rio Piranga, Rio do Carmo e os pontos do Rio Doce. Riqueza, abundância e diversidade ao longo do tempo de todas as campanhas de 2012 a 2019, e a linha vermelha sempre novembro de 2015, que é quando ocorreu o desastre. Então, a gente vê aqui no Rio Piranga a redução tanto da riqueza quanto da abundância após o desastre, com variação, mas ainda inferior ao que se tinha antes do desastre, diversidade variando um pouco mais. No Rio do Carmo, a partir daqui, né, então no Rio do Carmo a gente vai ver que em dezembro de 2015 houve ausência de organismos nas coletas, então não foram encontrados organismos zooplantônicos logo após o desastre. Houve, então, um início de recuperação, então em março de 2016 ainda muito pouco, mas com uma tendência de aumento ainda assim abaixo do que era antes do desastre. Mesma coisa para o Rio Doce, tanto a montante quanto a jusante, então um ponto de reservatório eu vou mostrar mais para frente. Então são pontos de rio. Então, tanto a montante quanto a jusante a gente vê a ausência de organismos também logo após o desastre, e principalmente a jusante, né, valores ainda muito baixos com relação ao que tinha antes do desastre, né, as variações são muito inferiores ainda assim. Aqui então a aplicação dos modelos GAN, né, então a gente mostra, a gente fez uma análise de valores máximos de riqueza e de abundância, então de picos antes do desastre e depois do desastre. Então, houve uma redução em todos os pontos, tanto de riqueza quanto de abundância. E os asteriscos mostram aqui a significância dos modelos GAN para esses valores, novamente mostrando então a jusante da barragem, né, no Rio Doce, uma redução de 60% na riqueza e de 82% na abundância, foi o ponto mais afetado nesses atributos. Aqui já no reservatório, então a riqueza máxima de espécies registrada antes e após no ponto de reservatório, abundância máxima, né, antes e após, então aqui não está a linha vermelha, né, mas tem o pontilhado, para mostrar o momento do desastre. Novamente, ausência de organismos, em dezembro de 2015, com início de retorno em 2016 ainda que muito baixo, mas ao longo do tempo um aumento da riqueza e da abundância, porém com uma riqueza muito baixa, e novamente aqui em 2019, pode mostrar que os efeitos do desastre ainda existem, ainda ocorrem, eles são muito influenciados pelas épocas de chuva, né, de cheias. Então, a diferença aqui dos picos, né, dos valores máximos, foi de 50% na riqueza e de 76% na abundância máxima, com valores significativos pelos modelos GAN. Então, como considerações finais, a gente conseguiu observar que as comunidades zooplantônicas foram profundamente afetadas pelo desastre da Samarco. Houve uma drástica perda de riqueza e abundância, sendo que em dezembro de 2015, logo após o desastre, não foram encontrados organismos na maior parte dos pontos analisados. Nos períodos subsequentes, a comunidade começou a se restabelecer. Entretanto, a gente também observou, não deu para mostrar hoje, né, mas a gente também observou que os tributários que não foram afetados e que podem auxiliar na recuperação desses ambientes também são muito afetados, né? Vale lembrar que ele é uma região bastante afetada com impactos antrópicos históricos, né? A região do quadrilátero ferrífero, então ali tem impactos históricos há décadas, né? Mas ainda assim a gente conseguiu observar alterações muito drásticas logo após o desastre. Então a gente observou também que a comunidade zooplantônica ela está se recuperando, então os valores não estão tão ruins quanto logo após o desastre, que na maioria dos pontos foi zero, né, não houve organismos, porém de forma bastante lenta, e os atributos ainda não estão próximos de atingir os valores encontrados na linha base, antes do desastre.
Então, não é possível afirmar que vai haverá um retorno total das condições existentes anteriormente. Então, o que se espera é que o ambiente atinja um novo equilíbrio ecológico, né, que uma nova comunidade se forme ali. Então, aqui ficou o agradecimento, né, ao LACTEC e ao NUPELA, das instituições que a equipe faz parte, ao Ministério Público Federal e aos Ministérios Públicos Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo. Lembrando que tudo faz parte do nosso diagnóstico e todos os relatórios do nosso material está disponível no site do MPF, caso Samarco. E agradeço novamente a gentileza da Aliança Energia de nos fornecer os dados brutos para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Aqui ficam nossos contatos, meu e da Cláudia. Ficamos à disposição. Muito obrigada.